versículo de número 6. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade. Essa noite estaremos dando continuidade à série expositiva de exposições no livro de Ruth. Começou quarta-feira passada e essa quarta-feira nós estaremos dando continuidade nessa série de exposições. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra de Deus? Capítulo 1, versículo de número 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velhas demais para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido ou houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomares marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu também, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Versículo 18. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é essa Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? E o último versículo de número 22, diz assim: Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Com sua Bíblia aberta, vamos fazer uma oração, pedindo a direção de Deus, para que Ele possa estar fazendo aquilo que lhe aprouver. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Senhor, na beleza da tua santidade. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, dando continuidade a essa série de exposições desse livro, Senhor, que o Senhor mostra a tua bondade e a tua graça sobre a vida das pessoas que o Senhor ama. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar fazendo aquilo que lhe aprouve, abrindo os nossos corações, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia e a tua bondade. Apesar desse pregador, que o Senhor venha ser glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem tomar o seu assento. No fim de janeiro desse ano,
todos nós estamos cientes que aconteceu uma grande tragédia na nossa nação. No estado de Minas Gerais, a barragem se rompeu, ceifando centenas de vidas. Algumas centenas foram achadas, mas tem algumas pessoas que ainda não foram encontradas e nunca serão encontradas. Dentre tantas histórias, uma história me chamou a atenção. De uma moça de 22 anos, não lembro se o nome dela é Paola ou é Pamela, é um dos dois nomes. E o interessante é que essa mulher, ela conta a história dela, e a história dela mexe com os nossos corações, pelo desastre que aconteceu na sua família. Essa mulher estava dentro da sua casa, num dia normal, com seu marido em cima da cama, o seu filho brincando, filho de 1 ano e 6 meses. Tinha a sua irmã de 13 anos junto com elas ali na casa, sentada também, quando ela escuta um barulho. E quando ela escuta esse barulho, ela se levanta da cama e vai ver o que está acontecendo. E quando ela se levanta da cama, aquele tsunami de lama invade a casa dela. Leva o seu marido, leva o seu filho, leva também a sua irmã. E ela também foi levada junto com aquele tsunami, com aquele rio de lama. Mas só que ela conseguiu ser resgatada. Algumas pessoas conseguiram resgatar essa mulher com vida. Mas o seu marido foi encontrado sem vida. E o seu filho e a sua irmã, até o momento da reportagem ainda, não foram achados, não teriam sido achados. O que aconteceu na vida dessa mulher foi uma tragédia. O que aconteceu na vida dessa mulher foi uma fatalidade. O que aconteceu na vida dessa mulher, e não só dessa mulher, mas de muitas pessoas também que perderam seus entes queridos, foi uma destruição na sua família. Ela é uma mulher nova, claro, 22 anos, vai dar continuidade à sua vida. A lei brasileira tem as suas leis também que ampara, as pessoas, as viúvas também. E essa história me fez lembrar também de Noemi. Noemi também passou por uma tragédia semelhante. Ou seja, a Bíblia não nos mostra a forma com que o marido de Noemi e os seus filhos morreram. Mas para essa mulher foi uma tragédia o que aconteceu na vida dela. Eu só quero aqui estar lembrando aos irmãos o que foi lido e o que nós aprendemos semana passada com a exposição do irmão Bruno. Em Israel aconteceu uma grande fome no tempo dos juízes. E essa grande fome fez que Noemi, seu marido Meleque, e também os seus 2 filhos saíssem da terra de Judá, de Israel, de Judá não, da terra de Belém, e fossem até a terra de Moabe, fugindo da fome, para que lá eles pudessem suprir as suas necessidades. Então aconteceu que lá naquela terra, ela perde o seu marido. Mas só que ela perdeu o seu marido, ela ficou viúva, mas ela ainda tinha os seus filhos. Seus 2 filhos. Seus 2 filhos casam com mulheres estrangeiras. E esses 2 filhos também morrem. E essa mulher, a Bíblia vai dizer no versículo 5, que ela ficou desamparada do seu marido e desamparada dos seus filhos. Uma tragédia na vida dessa mulher. Uma viúva naquela época, ela, se não tivesse filhos, ela passaria necessidade. Ela seria enganada, ela seria desprezada, ela passaria fome, ela seria abusada. Porque naquela sociedade eles não davam tanto valor assim para as viúvas.
Mas só que a Bíblia diz que ela ficou desamparada do seu marido e dos seus filhos. Mas só que tinha alguém que não desamparou essa mulher. E esse alguém era o Deus da aliança. Esse alguém era o Deus de Israel. E é isso que nós vamos aprender hoje. O Deus que ama e é leal e supre as necessidades de seus escolhidos. Nós vamos ver aqui Deus suprindo a necessidade, não desamparando, auxiliando Noemi. Nós vamos ver aqui Deus mostrando o seu amor leal, a sua benevolência, que é a palavra-chave desse texto. Também com o povo de Israel, com Noemi e com Ruth, a mulher estrangeira. Nós vamos ver que Deus, independente das circunstâncias, Ele não desampara o seu povo. No versículo de número 6 que nós lemos aqui, a Bíblia nos diz que Noemi soube que o Senhor se lembrou do seu povo dando-lhe pão. Como eu falei aqui no começo, houve uma grande fome em Israel. A Bíblia não relata qual foi a causa dessa fome. Pode ter sido de causas naturais, pode ter sido uma provação com o povo de Israel, mas nós cremos que essa fome foi um juízo de Deus sobre aquela nação. Pois na época em que os juízes, eles legislavam entre o povo, havia uma grande apostasia, ou seja, o povo de Israel abandonava frequentemente Deus. Então Deus, para discipliná-los, Deus para castigá-los, para discipliná-los, para levá-los ao arrependimento, Deus entregava eles às nações vizinhas, ou Deus também usava, tirando deles o seu mantimento. Era uma forma de Deus discipliná-los, era uma forma de Deus levá-los ao arrependimento, levá-los a suplicar novamente e voltar ao culto a Deus. O povo de Israel, ele dependia muito da agricultura. A sua sobrevivência vinha da agricultura, vinha do fruto que vinha do solo, da terra. Então, quando eles desobedeciam, Deus fechava o céu, a terra não dava mais o seu fruto e aquele povo passava necessidade. Mas isso acontecia não para que aquele povo fosse castigado para sempre, não. Isso acontecia para aquele povo ser levado ao arrependimento. O povo de Israel era o povo da aliança, descendentes de Abraão. Foi o povo escolhido dentre as nações para ser exclusivamente de Deus. Aquele povo deveria guardar as leis, aquele povo deveria cumprir os mandamentos de Deus, aquele povo devia ser um exemplo para as nações vizinhas. Mas aquele povo muitas vezes caía em transgressão. Mas só que Deus, quando eles se arrependiam, quando eles caíam em si e voltavam novamente a Deus, Deus ouvia a sua voz e Deus os abençoava novamente. E a Bíblia diz aqui que Deus supriu as suas necessidades dando-lhes pães. Deus supria as necessidades desse povo, independente daquilo que eles eram, independente daquilo que eles faziam, independente do que eles realmente pensavam que eram, Deus supria as necessidades dele. No deserto, quando o povo precisava de pão, Deus fazia que o pão descesse do céu, e esse pão diariamente vinha de manhã cedo, e eles escolhiam aquele pão, e aquele pão supria as necessidades do povo de Israel. O povo de Israel não passava fome. Por quê? Porque Deus supria as suas necessidades. Deus muitas vezes deixava eles passar necessidade para provar o seu coração, como diz em Deuteronômio, mas Deus sempre, assim que a provação passava, supria as necessidades do seu povo. E assim é conosco também. A igreja do Senhor.
apesar do que nós somos, apesar do que nós éramos, apesar daquilo que nós fazemos, Deus supre as nossas necessidades. A Bíblia vai dizer, em Mateus, capítulo de número 6, e versículo de número 25 ao 33, Deus vai mostrar a nós que nós não devemos andar ansiosos pelo comer, pelo beber, ou pelo vestir, porque Deus sabe daquilo que nós necessitamos. Deus sabe do que nós precisamos, e Ele que supre as nossas necessidades. Em momentos de crise, em momentos de provações, Deus supre as nossas necessidades. Ele não deixa a sua igreja perecer. Ele não deixa a sua igreja ser destruída. Mas Ele supre as necessidades materiais e as necessidades espirituais do seu povo. Mas além do pão material que Deus nos supre, tem outro pão que também foi dado à humanidade pela benevolência de Deus. O Senhor Jesus Cristo, com a sua misericórdia também, a Bíblia vai nos dizer, que Ele estava junto com uma multidão, e aquela multidão já fazia 3 dias que estava com Ele ali, ouvindo os seus ensinamentos, sendo curados. Então, aquela multidão, os seus discípulos olharam, viram a multidão e viram que eles estavam com fome e pediu para que Cristo despedisse aquela multidão para que eles fossem se alimentar. Mas Jesus, naquele momento, Ele multiplica os pães, Ele multiplica os peixes e alimenta aquele povo. E depois Ele sai e vai para outro lugar. E aquele povo, vendo que Jesus não estava mais ali, vai atrás de Jesus. E chegando aonde Jesus estava, eles ficaram admirados de Jesus chegar tão depressa àquele lugar. Jesus diz a eles, vocês vieram até mim não por causa dos sinais que vocês viram, mas porque vocês comeram o pão e vos saciaram. Ele vai dizer assim, trabalhai não pelo pão, não pelo alimento que perece, mas vocês devem vir a mim por aquilo que eu posso dar a vocês, que é a vida eterna. E Jesus dizendo ali, conversando com os israelitas disseram, os nossos pais comeram o pão do céu que Deus os deu. Jesus vai dizer, os seus pais não comeram o verdadeiro pão que veio do céu. Eles comeram o maná sim e morreram, mas o verdadeiro pão do céu sou eu, o Filho de Deus. E todo aquele que se alimenta dele viverá. Eu sou o pão da vida. Jesus está dizendo, eu sou o único que posso trazer salvação a essa raça humana. Eu sou o único que posso saciar a vida do ser humano. Vocês vão comer esse pão, vocês vão se alimentar, vocês vão saciar o seu desejo físico. Mas o espiritual, somente um pode saciar, que é o verdadeiro pão que veio do céu, o nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro pão que veio do céu e que dá vida ao homem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê nele, por ele viverá. E o que é o pão? É a sua carne, ou seja, ele está dizendo, aquele que crê no sacrifício de Cristo, aquele que ouve o Evangelho e nele crê, esse vai ter a vida eterna, esse se alimentou do pão e esse viverá por Cristo. E nós dando continuidade ao texto, Noemi ouve que tem pão em Israel, então ela volta. Então sai ela com suas 2 noras, 3 viúvas, desamparadas. E elas vão caminhando a Israel. Mas no meio do caminho, algo fez com que Noemi mudasse de ideia e fizesse com que ela argumentasse algo para que as suas noras voltassem à sua terra. E no versículo de número 8, ela vai dizer assim: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe.
E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Versículo 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou. Elas, porém, choraram em alta voz. Então aqui elas vão a caminho de Israel, voltando a Belém. E no meio do caminho, Noemi decide em fazer com que elas desistam. Mas na primeira oportunidade que ela teve de falar com suas noras, ela não argumentou algo que fizesse elas raciocinar e mudar de ideia. Mas sim ela pediu a bênção de Deus sobre a vida daquelas mulheres. A Bíblia não diz, mas quem sabe ela estava aqui com medo de chegar até Israel com essas duas mulheres, que eram estrangeiras, que eram moabitas, que não faziam parte da aliança. Os moabitas, eles não poderiam fazer parte da congregação de Israel. Eles eram proibidos de entrar na terra de Israel. Então, quem sabe aqui, a Bíblia não diz, mas quem sabe, é uma hipótese, ela estava querendo dizer, se eu chegar com elas lá, quem sabe eu não vou ser bem recebida, porque o povo está voltando a Deus, se está se voltando a Deus, está se arrependendo, então eles não vão querer recebê-las. Mas o que me chama a atenção aqui no texto é que Noemi pede a bênção de Deus sobre essas duas mulheres. E ela usa a palavra aqui, benevolência. E essa palavra aqui descreve a bondade de Deus, o amor fiel de Deus, o amor pactual de Deus, para com o povo da aliança, para com a nação de Israel, e ela está pedindo aqui para mulheres estrangeiras. Por que ela pede isso para essas mulheres? Por que ela pede para que essas mulheres sejam abençoadas? O versículo mesmo vai nos dizer, porque elas também usaram de benevolência, de bondade, de fidelidade, para com Noemi e para com os seus filhos. E o interessante aqui é que essas mulheres não eram crentes. O interessante aqui é que essas mulheres aqui, elas eram estrangeiras, elas não faziam parte do povo do pacto. E isso me chama a atenção. E esse texto nos mostra que a graça comum de Deus alcança todas as pessoas. Existe a graça salvadora, que é aquela que nos leva a crer no Evangelho e nos arrepender de nossos pecados e nos converter a Cristo. Mas existe também a graça comum, e essa é dada a todos os homens, independente de cor, de sexo. Essas mulheres aqui não eram salvas, essas mulheres aqui até esse momento, elas não faziam parte da aliança, mas elas eram mulheres de testemunho. Eram mulheres que mostravam a sua fidelidade, a sua família, através de suas atitudes. Isso aqui me leva a compreender, e a entender, e a ver, e a falar aqui com os irmãos, que muitas mulheres ímpias botam no bolso muitas mulheres crentes. Pela forma que elas se conduzem dentro do lar, tratando os seus maridos e tratando os seus filhos. Pela forma em que elas são submissas aos seus maridos. Pela forma que elas tratam os seus filhos, a sua sogra, o seu sogro. E não só mulheres, mas vamos colocar aqui homens também. Não vamos deixar os homens isentos de lado, não. Essas mulheres aqui, elas mostravam que dentro do seu lar, o que uma mulher cristã deveria ser. Submissa, fiel, respeitável. E muitas vezes, dentro da casa de pessoas que são cristãs, nós não temos isso. São mulheres não sendo submissas aos seus maridos, querendo estar acima, tirando a autoridade do seu marido dentro do lar. Não criando seus filhos na disciplina cristã, nos ensinamentos que Deus mandou. Tomando atitudes grosseiras, ou envergonhando o seu marido no meio da sociedade. Que nós, que as mulheres e os homens que aqui estão, possam refletir nesse versículo e tirar o testemunho dessas duas mulheres ímpias, não eram salvas, mas duas mulheres que tinham testemunho. Que nós possamos aqui olhar para elas, imitá-las
e mostrar que o nosso lar existe um Deus e que nós possamos seguir as suas instruções, os seus mandamentos. E o interessante aqui, que Noemi acha que elas iam ser felizes fora do pacto. Olha no versículo 9 o que diz. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Ela está dizendo, vocês vão ser mais felizes se vocês ficarem em Moabe. Vocês vão ser mais felizes se vocês ficarem na terra natal de vocês. Ali vocês vão conseguir outro casamento, vocês vão casar de novo, vocês vão ter filhos, vocês vão dar continuidade, vocês vão ser felizes. Mas uma coisa eu quero dizer aos irmãos, ninguém pode ser feliz totalmente fora do pacto. Ninguém pode ser feliz totalmente fora da aliança. A alegria fora da aliança, ela é momentânea. É uma felicidade dependente de circunstâncias. Mas agora a alegria dentro da aliança é independente de circunstâncias. Porque aquele que está dentro da aliança, aquele que faz parte do pacto, aquele que crê em Cristo e se converteu a Ele, esse é feliz independente das situações. É feliz independente se o casamento vai bem ou vai mal. É feliz independente se perde um ente querido ou não. Ele se torna feliz. Claro que há os momentos difíceis de sua vida, mas a felicidade que Cristo dá no coração dele preenche toda essa tristeza. Ninguém pode ser feliz totalmente sem crer no Evangelho de Cristo. Ninguém pode ter a felicidade permanente em sua vida sem crer no Evangelho de Cristo. Uma das partes do fruto do Espírito Santo é a alegria, felicidade. E muitas pessoas acham que, mesmo sendo cristãs, elas acham que as pessoas que estão aí fora são mais felizes do que ela. Não, você está enganado se você pensa dessa forma. Ninguém é totalmente feliz fora do pacto. Ninguém é totalmente feliz fora da aliança. Ninguém é totalmente feliz longe de Cristo. Ninguém é totalmente feliz. Mas vamos dar continuidade ao texto. Tem muita coisa aqui ainda. Então elas choraram, mostrando que elas amavam aqui a sua sogra. E lhe disseram, não, nós iremos contigo ao teu povo. O versículo de número 10 diz isso. Então as duas disseram juntas, não, nós vamos te seguir. Nós vamos continuar indo contigo até onde tu fores. Mas algo fez com que uma delas, órfã, mudasse de ideia. Noemi, no versículo 11, agora ela vai começar a argumentar e ela vai começar a falar algo que vai fazer elas refletirem e fazer a órfã mudar de ideia. Acompanhe comigo o versículo de número 11. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, versículo 12. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido ou houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, versículo 13. Abstervar-vos-eis de tornares maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. O argumento que ela usa, ela diz, aqui ela vai usar a lei de Moisés, a lei de Deus. E ela diz aqui a elas, por que vocês vão comigo? Eu ainda tenho filhos, eu estou grávida. Noemi já era uma mulher avançada em idade, Noemi já era uma mulher que tinha, vamos colocar aqui, a Bíblia não diz, mas mais dos seus 50 anos, vamos pensar assim. E ela está dizendo, eu ainda tenho filhos no meu ventre para que vos sejam maridos. Ela usa aqui a lei de Moisés, que a lei de Moisés, a lei de Deus que Moisés passou ao povo, determinava que uma mulher que morresse, que o marido morresse, sem deixar descendente, filhos, essa mulher deveria casar com o seu cunhado. Era a lei que determinava isso, isso era uma regra, era uma lei e elas deveriam fazer isso. E aqui Noemi está mostrando a elas que elas não teriam esperança se elas voltassem para Israel, porque elas não iriam casar com ninguém em Israel, e ela não poderia dar filhos para que elas pudessem casar.
E ela vai dizer, e mesmo que eu tivesse esperança, mesmo que Deus fizesse como ele fez com Sara, abrindo o ventre dela com 90 anos de idade, vocês esperariam até que eles crescessem? Vocês são novas? Voltem. Voltem para a sua casa, voltem para o seu lugar natal, a sua cidade natal. Voltem, lá vocês vão ter maridos, lá vocês vão ter filhos, porque eu não posso ajudar mais vocês. Vocês vão ter uma vida, um futuro destruído por minha causa. E ela vai dizer, por que vocês vão me seguir? No versículo 13 ela vai dizer, porque o Senhor está contra mim. Ela está dizendo, se vocês me seguirem, se vocês irem até Israel comigo, até Belém, vocês vão ser amaldiçoadas também, porque eu estou sendo amaldiçoada. O seu futuro será destruído. Pensem bem, mudem a sua opinião, voltem atrás. Reflitam bem, vocês estão arriscando o seu futuro para me seguir. Eu sou uma mulher, daqui a pouco eu vou morrer, mas vocês dentro do seu futuro voltem. E no versículo de número 14, a Bíblia vai dizer que então de novo choraram em voz alta. E Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Então Orfa aqui, ela refletiu e ela pensou, Noemi está certa. Eu vou para um lugar onde eles não vão me aceitar muito bem, porque eu estou estrangeira. Eu sou uma mulher nova. Tenho um futuro todo pela frente. O que eu vou fazer seguindo Noemi? Eu acho que eu vou voltar. Eu vou seguir o conselho dela. Ela é uma mulher sábia, de idade, já tem uma certa idade. E eu vou seguir o conselho dela e vou voltar. E assim, Orfa voltou para sua casa e Orfa some do texto bíblico. Orfa aqui, ela pensou em si própria, o amor dela era um amor egoísta, ou seja, quando ela percebeu que o seu futuro ia ser arriscado, quando ela percebeu que ela poderia ter uma vida, vamos dizer assim, uma vida amaldiçoada em Israel, ela quis voltar para sua casa. Ela não rejeitou apenas a sua sogra, mas ela rejeitou ao Deus de Israel. Ela voltou ao seu povo e ela voltou aos seus deuses. Ela não estava apenas rejeitando a sua sogra. Não estava apenas pensando em si próprio, mas ela estava rejeitando a Deus. Isso acontece com muitas pessoas também. Isso me faz lembrar do jovem rico que tinha muitas posses. Aquele homem rico veio até Jesus, Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus diz, cumpre os mandamentos, mas eu faço isso desde a minha juventude, o que me falta mais? Então, para que você seja perfeito, vende tudo o que tu tens. Ele era um homem rico e deu aos pobres. O que ele fez? Ele disse, não, vou arriscar meu futuro para seguir a esse homem que eu nem conheço muito bem. E a Bíblia diz que ele voltou, virou as costas e não quis renunciar à sua vida. E foi o que aconteceu com Orfa. Ela não quis renunciar à sua vida. Ela não quis se converter ao Deus de Israel. Ela não quis continuar auxiliando a sua sogra. E muitas pessoas também negam a Cristo, negam a Deus, porque acham que a sua vida, não querem renunciar aos prazeres, não querem renunciar à riqueza, não querem renunciar à fama, não querem renunciar àquilo que para elas é válido acima de qualquer coisa. Mas só que a Bíblia vai dizer que teve uma mulher que ficou, e o nome dela é Ruth. Porém, Ruth se apegou a ela. Ruth continuou seguindo a sua sogra. Mas Noemi não desistiu. Acompanhe comigo no versículo de número 15. Ela não desistiu em tentar fazer com que ela mudasse a sua opinião. E ela disse, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Noemi está dizendo, seja esperta.
A tua cunhada, ela tomou a melhor decisão, ela voltou para a terra, ela vai ser feliz, ela vai ter um casamento, ela vai ter uma família, ela vai ter um futuro abençoado. Ela tomou a decisão correta, venha, vai você também com ela, segue ela e deixa eu ir, seguir o meu caminho de desgraça. Mas essa mulher moabita, essa mulher que não era crente, essa mulher que não fazia parte da aliança e do pacto, ela nos mostra e ela faz um voto aqui. Um voto que nos chama a atenção pela sua grandeza. Escute, acompanhe comigo no versículo 16 que diz assim: disse, porém, Rute, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Ela está dizendo, não adianta insistir porque eu não vou largar do teu pé. Não adianta você argumentar, dizer A ou B, você mostrar as circunstâncias que podem vir ocorrer na minha vida se eu te seguir, que se o meu futuro vai ser complicado. Não adianta, porque eu vou te seguir. Não adianta você querer tentar, você pode argumentar, mas eu vou te seguir. Isso mostra o amor que ela tinha pela sua sogra. E olha só o que ela diz. Porque aonde que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ela aqui apenas não está praticando a obra, ou não é obra, o fruto do amor para com a sua sogra, mas ela está se convertendo ao Deus de Israel. Ela faz um voto de fidelidade não apenas à sua sogra, mas ela faz um voto de fidelidade a Deus. Ela diz assim, o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Ela está dizendo, eu não quero mais aqueles deuses. Eu não quero fazer mais parte de um povo que não é o povo da aliança. Agora eu quero me converter e eu quero seguir a esse Deus. Eu quero fazer parte da aliança, da mesma aliança que vocês fazem parte. Os irmãos lembram no versículo de número 8, que Noemi pediu para que Deus usasse de benevolência para com Ruth? Pois é, está aqui a benevolência de Deus para com Ruth. Ela achava que Deus podia abençoar Ruth lá em Moabe. Mas a benevolência e a bondade de Deus está aqui demonstrada, fazendo com que essa mulher se convertesse ao Deus de Israel. Está aqui a verdadeira bondade de Deus, trazendo uma mulher que é estrangeira, trazendo uma mulher que não fazia parte da aliança para fazer parte do povo de Deus. Aqui está a bondade verdadeira de Deus para com a mulher, para com essa mulher que foi tão fiel à sua sogra. Ou seja, a verdadeira bondade, o verdadeiro amor de Deus não seria demonstrado lá em Moabe, mas seria demonstrado em Israel. Seria demonstrado a partir do momento em que ela se convertesse a Deus. E foi demonstrado Deus chamando ela. Eu não creio em coincidência, não. Em questão de salvação, eu não creio em coincidência. Eu creio em planos de Deus. E eu creio que esse povo foi até lá, os israelitas, Noemi e seu marido e seus filhos foram até lá para trazer essa mulher para dentro de Israel. Um propósito maior de Deus. Essa mulher depois veio a ser bisavó de Davi, se eu não me engano. Essa mulher fez parte da genealogia de Jesus. Nós vamos aprender isso, não é comigo, é mais para frente. Deus trouxe essa mulher. E essa mulher, ela mostra para nós aqui o que é conversão. Conversão não é apenas crer com os lábios, mas é demonstrar com as suas atitudes que creu realmente no Evangelho. O que essa mulher fez? Essa mulher rejeitou ao seu povo. Essa mulher renunciou à sua nação. Essa mulher renunciou à idolatria, aos seus deuses. E isso é uma verdadeira conversão. Essa mulher aqui está nos mostrando que para seguir a Cristo, que para servir a Deus tem que ter renúncia. O próprio Senhor Jesus, Ele vai nos mostrar nos Evangelhos, Ele vai nos dizer que aquele que quer vir após mim, deve carregar a sua cruz e me seguir. Porque aquele que amar a sua vida, perdê-la.
mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a achará. E ela fez isso. O Senhor Jesus também vai dizer que aquele que quer ser meu discípulo e amar mais o pai, ou a mãe, ou a própria família, do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Ou seja, aqui eu não estou dizendo para você que está aqui, quem sabe não é crente, abandonar a sua família nesse momento, não é isso. Mas é que independente das circunstâncias, tem que haver uma renúncia para poder seguir a Cristo. A verdadeira fé em Deus, a verdadeira fé em Cristo, ela implica em renúncia. Ela implica em deixar uma vida de pecado, uma vida de idolatria, uma vida de sensualidade, uma vida de orgias, uma vida de mentira, uma vida de engano, para poder segui-lo. Ou seja, todo aquele que segue, é salvo, ele vai renunciar a essas coisas. E essa mulher nos mostra o que é uma conversão. Conversão não é apenas deixar de beber, deixar de fumar, deixar de usar droga, tudo isso faz parte da conversão, mas tudo isso não é conversão. Conversão é ter o coração transformado e assim a sua atitude vai ser transformada. Ela estava aqui fazendo um voto de fidelidade. Conversão é ser fiel a Deus, ser fiel a Cristo. E ela aqui nos mostra também um ensinamento de Cristo que é o amor ao próximo. Olha só que interessante. O capítulo de número 1 e versículo de número 17 vai dizer assim, ó, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela está dizendo, aonde tu fores eu vou, aonde tu pousares eu pousarei, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Aonde que tu morreres, eu também vou morrer. E aonde você ser sepultada, eu vou ser sepultada. Eu não quero mais ser sepultada em Moabe, eu quero ser sepultada em Israel. E que Deus venha me castigar se eu não fazer isso. Olha que voto de infidelidade, um voto tremendo. Ou seja, ela sabia que se a sua sogra seguisse em frente para Israel, sozinha para Belém, ela não teria condições de sobrevivência. Dificilmente ela seria amparada por alguém. Então aqui ela demonstra o amor que nós devemos ter ao próximo. E a Bíblia vai dizer que ela renunciou tudo isso também por amor a noivo. Ela arriscou o seu futuro, ela arriscou a sua vida para seguir a sua. E a Bíblia vai nos dizer que o amor é sofredor, que o amor é paciente e que o amor tudo espera. A lealdade dessa mulher que está aqui nessas linhas desse texto sagrado é de nos trazer tamanha admiração e nos fazer refletir em nossas vidas. Será que nós estamos praticando o amor ao próximo? O bom samaritano é o melhor exemplo para nós de amor ao próximo. Será que nós estamos cumprindo esse mandamento do Senhor, que é um amor altruísta, ou seja, colocar os outros acima de nós mesmos? Ela estava colocando a sua felicidade abaixo da felicidade de sua sogra. Mas muitas vezes nós somos egoístas e só pensamos em nossa felicidade com a morte. Só pensamos em nosso futuro, em nossa vida, e os outros que sejam, sigam a sua vida como eles bem entenderem, se forem passarem necessidades que passam, se forem abençoados que sejam. Eu quero saber da minha vida isso, que muitos de nós pensamos. Mas a Bíblia diz que aquele que é salvo pela graça, aquele que é alcançado pelo Evangelho, aquele que ama Cristo, ele mostra o amor ao próximo. E o amor não é apenas eu professar palavras ao ver dizendo eu te amo, mas sim o amor é tendo atitudes como essa mulher teve. O amor é demonstrado com atitudes, com uma vida prática, não apenas com palavras, mas com uma vida prática. A Bíblia vai dizer, se eu tenho bens no mundo, e ver o meu irmão passando necessidade e fechou o coração e não ajudá-lo, onde está o amor de Deus em mim? Assim como essa mulher amou a sua sogra, o amor fiel, o amor leal, o amor que vem de Deus, nosso maior exemplo, assim também nós devemos amar o nosso semelhante, o nosso irmão, com lealdade,
A Bíblia diz que eu devo chegar ao ponto de dar a vida pelo meu irmão. Será que nós seríamos capazes de tomar essa atitude? Ela deu a sua vida. Ela não morreu, mas ela entregou a sua vida para ajudar. Ela denunciou para ajudar essa mulher. Mas vamos seguir em frente, porque as horas já se avançam. É 10 e 15, né? Agora os irmãos já se assustaram. 9 e 15. Versículo 18. Vendo, pois, Noemi que de toda estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então Noemi viu que não adiantava mais ela falar nada, porque aquela mulher estava decidida. E assim também o cristão deve ser decidido. Eu quero isso, eu quero viver para Cristo, eu quero amar Cristo, e nada mais vai me impedir, nada mais vai me satisfazer, a não ser segui-lo, amá-lo e praticar os seus mandamentos. Pode insistir, pode me fazer convite para desistir, pode me fazer convite para pecar, pode me fazer convite para estar em lugares. Não, eu não vou, porque eu sou fiel e eu quero segui-lo. Ela viu que não adiantava mais. Então vamos em frente, mano. Já que aí, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se Israel vai, mesmo que vocês não te receber, ou vão tocar nós embora. Aí no versículo 19. Ela vai dizer: então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. As mulheres diziam: não é esta Noemi? Então agora as mulheres que estavam lá e viram aquela mulher saindo com seu marido e com seus filhos, agora veem elas voltarem como mulher só. Então houve uma grande comoção naquela cidade. Alguns, quem sabe, murmuraram, outros ficaram com dó, ficaram com pena. E disseram: não é essa Noemi, agraciada, não é essa mulher, abençoada, não é essa mulher? E ela vai dizer, porém ela lhe dizia, versículo 20: não me chameis Noemi, agraciada, uma mulher abençoada, uma mulher. Chamai-me Mara, amargurada, porque o Todo-Poderoso me trouxe grande amargura. Ela está dizendo: por que vocês me chamam agraciada, agradável? Por que vocês me chamam? Eu não sou, vocês não estão vendo que eu voltei viúva, mas eu voltei com essa movida do meu lado, voltei com essa mulher do meu lado, voltei sem os meus filhos, sem o meu marido. Vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo que Deus, a mão de Deus está pesando sobre mim? A mão do Todo-Poderoso, Deus tem me amaldiçoado, e vocês ainda estão me chamando de agraciada, de abençoada. Vocês estão falando isso ainda? Não, me chamem de amargurada. Versículo 21 ela vai dizer: ditosa eu parti, eu saí bem daqui, porém o Senhor me fez voltar pobre. Olha só, eu saí bem, agora eu voltei pobre. Por que vos me chamarei Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Noemi, abençoada, agraciada, agradável, seu nome significa agradável. Ela está dizendo: não me chame mais disso, porque Deus está contra mim, Deus me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a Morita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Essa mulher estava amargurada. Essa mulher estava à beira da depressão, se é que já não estava. Essa mulher estava achando que Deus estava pesando a sua mão sobre ela, para dizer: Deus está me amaldiçoando. Quem sabe é porque eu fui para sair de Israel e fui fazer parte de um povo que Deus odiava. Quem sabe é porque eu dei meus filhos para casarem com mulheres que não eram crentes, que não eram da nação de Israel, porque a lei não permitia isso. Mas o que eu vejo aqui, pode até ter sido que Deus castigou o marido por ser o cabeça da casa e os seus filhos por cometer tal atitude. Mas o que ela não viu aqui é a graça de Deus na vida dela. O que ela não viu aqui é que Deus tirou seus filhos, mas deu uma filha. O que ela não viu aqui é que Deus estava armando a cena para que ela pudesse novamente ser
abençoada. Nós vamos ver no decorrer das exposições o que aconteceu, o que fez ela mudar de ideia. Ou seja, Deus preparou uma mulher, colocou essa mulher ao lado dela, como uma filha. E essa mulher, nós vamos ver na continuidade, foi o braço dela, foi as pernas dela. Ela não poderia trabalhar, mas Ruth foi. E trouxe bênção para essa mulher. Ou seja, Deus não abandonou essa mulher. E o que eu quero trazer para nós aqui, meus irmãos, independente da situação que nós vivemos, independente das dificuldades que nós passamos, nós podemos até pensar que a mão de Deus está nos afligindo, mas quando a mão de Deus nos aflige, o cristão verdadeiro, o cristão salvo, não é para nos castigar, para nos condenar, mas é para nos disciplinar, para que nós possamos ser participantes de sua santidade. E no meio das circunstâncias difíceis, Deus derrama da sua graça e nos abençoa. Deus usou de benevolência, de bondade para ela que fazia parte da aliança. Deus usou de benevolência, de bondade, de fidelidade para Ruth. Eu não posso esquecer aqui também do Ruth, que Ruth era gentia, que Ruth fazia parte do povo e não servia a Deus. Mas ela foi chamada. E ela agora está entrando em Israel como mais uma convertida ao Evangelho. Quando Ruth entra em Israel, quando ela chega em Belém, ela coloca os pés naquele lugar, ela está entrando na terra prometida, convertida e salva. Isso nos mostra também a grande chamada do Evangelho, que o apóstolo Pedro vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas, mas que todos aqueles em todas as ações que crerem no Evangelho são aceitáveis diante de Deus. A Bíblia vai dizer em Efésios que nós que não éramos povo, que nós que não fazíamos parte da aliança, não fazíamos parte da promessa, Cristo derrubou o muro que separava a inimizade que tinha entre os gentios e os judeus, e de ambos ele fez um só povo, trazendo a paz, unindo um só corpo. Noemi, Ruth aqui está nos mostrando o Evangelho no Antigo Testamento, que todo aquele que crê no Evangelho, aquele que crê em Cristo é aceito. Que todo aquele, independente de raça, cor, nacionalidade, se arrepender de seus pecados, crer verdadeiramente com a fé salvadora, esse é aceito. Cristo, com a sua graça, ele derrubou a parede da inimizade, os mandamentos, a lei, que era espiritual, mas que o pecado tomou um jeitinho de fazer com que as pessoas tropeçassem nela. E Deus derrubou e disse através do meu filho, que o irmão Edson é aceito, que a irmã José é aceito, o irmão Guilherme é aceito, todos aqueles que não fazem parte da nação de Israel, através de Cristo na cruz, são aceitos e reconciliados com Deus. Ela entrou em Belém para mudar sua vida e para mudar a vida de suas famílias. Então, que nós possamos, irmãos, refletir esse texto e ver que em meio às circunstâncias, às dificuldades da vida, Deus está conosco e suprirá as nossas necessidades. Vamos colocar de pé. O amor de Deus por nós não é um amor, como que eu vou usar a palavra aqui, Ele não nos ama por aquilo que nós fazemos, ou seja, se nós obedecemos, Ele vai nos amar? Não, não é assim. O amor de Deus é independente daquilo que nós somos. O amor de Deus para conosco, salvos, cristãos em Cristo, cristãos salvos em Cristo Jesus, o amor dele é independente daquilo que nós praticamos, somos ou seremos. O amor dele é fiel, o amor dele foi mostrado através de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é independente de circunstâncias. Deus não olhou para mim e para você e viu um adorador, não foi isso.
Deus olhou para mim e para você e viu que aqui dentro podia ter. Não, Deus olhou para nós, apesar de que nós somos, e nos amou. A Bíblia diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos dele. Então o amor dele é independente de situações. E nós que estamos aqui, que somos cristãos, fazemos parte da aliança já, cristãos, independente da circunstância que você está passando, dos problemas, dificuldades da sua vida, saiba que tem um Deus que suprirá as suas necessidades. Saiba que tem um Deus que, se você pegar, Ele vai te disciplinar, mas não é te disciplinar para que você corra, para que você se desvie, mas para que você chegue mais perto dele, para que você relembre aquilo que você está fazendo, se arrependa dos seus erros e volte à vida normal de um cristão. E para você que não é crente, se tem alguém aqui que não é cristão, eu quero te dizer que esse amor também pode te alcançar, assim como alcançou Rude, ele também pode te alcançar. Esse amor é independente daquilo que você fez, é independente daquilo que você é. Se você crer no Evangelho, se essa graça te alcançar, você aceita por ele e você será salvo. Quero orar pela sua vida.